Então, ótimo. Então vamos começar aqui. Em primeiro lugar, boa noite. O nosso tema de hoje é um tema bem inusitado, porque eu não imaginava nunca que a gente tivesse que discutir isso depois de tanto tempo de ter passado por essas coisas, né? Quer dizer, o Brasil sob ataque, o que pode acontecer e como reagir à mais grave ameaça enfrentada pelo país desde a Segunda Guerra Mundial. É, acho que vale a pena destacar de início o seguinte. é, eu no início, eu confesso que, como eu acompanho isso há muito tempo, acompanho a conjuntura, tanto nacional quanto internacional há muito tempo, eu fico observando coisas que digamos assim, estão dentro de um espectro previsível. Mas o que começou a acontecer já na gestão anterior de Trump e nessa agora, está fora do previsível. É um negócio que está completamente fora da caixa. Aí eu fui levado a acreditar no início que era apenas loucura, que era apenas uma manifestação sei lá, de um sujeito que atingiu por um acaso. Bom, acaso uma vez, mas no segundo já não é mais acaso, né? A presidência do maior país do mundo e que ele estava lá aloprando. Mas aí não fazia sentido, principalmente no segundo mandato, que fosse só isso. Aí eu comecei a procurar do que é que podia se tratar. E descobri, apareceu na literatura um tal de um projeto 2025. Aí eu fui procurar, fui atrás desse projeto 2025. É, e esse projeto existe, ele foi produzido por uma entidade chamada Heritage Foundation, é, e a face publicada dele é justamente isso aí, essas informações para os líderes. É, um, um, um projeto que, durante a campanha, eu tinha visto durante a campanha de Trump ele negar, ele não sabia, disse que não sabia o que era no primeiro momento, depois, mas ele diz tanta coisa que a gente não pode confiar muito no que ele diz ou deixa de dizer. Mas aí eu vi ele uma segunda referência, ele dizendo que discordava do projeto 2025. Eu disse, o que é isso? Aí comecei a procurar, de repente cheguei a de repente não, mas depois de procurar cheguei a essa informação aí, que foi preparado pelo Think Tank Heritage Foundation. O documento prevê a substituição de dezenas de milhares de funcionários federais por outros leais a Trump e dispostos a executar sua agenda. Quer dizer, não é um projeto que ele tenha conduzido, mas é um projeto conduzido por essa entidade aí e tem tem tido grande influência nesse segundo mandato. O projeto tem quase 1.000 páginas, o cara estava levantando esse aqui, esse cara é o governador do Colorado, ele levantando, é um livrão mesmo, quase 1.000 páginas dos aliados de Trump para dar a ele mais poder sobre a sua vida diária, destruir os freios e contrapesos democráticos e consolidar o poder no Salão Oval. Quer dizer, ele é um projeto que claramente prega a, a hipertrofia do poder presidencial conservador. Então não é uma coisa por acaso. E eu recomendo, quem tiver interesse no assunto, comprar. Saiu recentemente esse livro aí, de David Graham, O Projeto, Como a Extrema-Direita está Transformando os Estados Unidos. É um best-seller hoje, foi publicado pelo New York Times, e o pós-fácil do autor, foi escrito para a edição brasileira. O projeto demonstra como a transformação que a extrema-direita está promovendo nos Estados Unidos é resultado de um plano de ação abrangente. Não é uma loucura só, é loucura também, porque ele não é adestrado, né? Diferente de Ronald Reagan, eles fizeram a mesma coisa, essa Heritage fez a mesma coisa para Ronald Reagan
e forneceu substância importante para o plano de governo e as ações de Reagan. Depois disso, essa entidade ela retraiu-se, tentou fazer alguma coisa no primeiro governo, mas como era um governo muito atropelado, né, porque ele chegou lá e tinha um bocado de gente tentando controlá-lo, inclusive o próprio Partido Republicano. No segundo, ele já vem com uma predominância, uma hegemonia sobre o Partido Republicano e bebendo na fonte desse projeto aí. Demonstra como a transformação da extrema-direita está promovendo nos Estados Unidos o resultado de um plano de ação. Conhecê-lo é urgente, não apenas para os americanos, mas para todas as pessoas preocupadas com a defesa da democracia no mundo. Então, esse livro aí não é o livro original, o Projeto 2025. É uma reportagem sobre o projeto original. Ele entrevistou alguns dos atores, usando a experiência dele de ter coberto Trump durante muito tempo, esse David Graham. E o que é que defende? Entre outras coisas, tem uma porrada de coisa. Mas eu fiz uma seleção aqui sobre a reorganização do poder executivo. O que é que eles propõem, esse projeto 2025? Controle presidencial direto. O projeto propõe que toda a burocracia federal, incluindo agências independentes como o Departamento de Justiça, ele faz uma ênfase muito forte no Departamento de Justiça, seja colocado sob controle direto do presidente, baseando-se na teoria do executivo unitário. Então, eles defendem essa coisa de que, porque eles partem do diagnóstico de que o primeiro governo Trump fracassou porque houve uma enorme resistência do funcionalismo de carreira, que tende a ser democrata. É um bocado de situação absurda em cima de situação absurda, e eles têm esse entendimento da realidade, aquele entendimento, e não é fake news, é um entendimento equivocado da realidade. Então, primeiro, em relação à reorganização do Poder Executivo, primeiro, um dos primeiros proposições do projeto é esse. Uma outra é a demissão dos funcionários públicos, eliminar a estabilidade do emprego de milhares de servidores federais, substituindo por indicados políticos leais à agenda conservadora. É demitir mesmo. Tanto é que no início aquela coisa, é porque tem umas contradições dentro da equipe de Trump que terminam desembocando nesses choques, porque ele botou o Elon Musk à frente do departamento que iria fazer isso, da demissão de servidores, racionalização do serviço público, só que o Elon Musk é dono da Tesla, né? E uma das proposições desse projeto é que se deixe de comprar carro elétrico chinês e passe a incentivar a prospecção de petróleo, de hidrocarboneto. Ou seja, aí essas contradições terminaram fazendo entrar em choque Trump e Musk, e terminou ele saindo do governo. Mas uma proposição relevante é a demissão dos servidores públicos. O outro é o desmantelamento das agências. Essas agências americanas são um modelo para as agências brasileiras. Abolir departamento como o de educação e reformar drasticamente outro como o FBI, que é descrito como uma organização arrogante. Essa é a definição que Trump não gosta do FBI, que acha que foi o FBI que fiscalizou não, apurou aquelas maluquices que ele fez. Sobre políticas sociais, fortíssima restrição ao aborto, embora não peça uma proibição nacional total, propõe a criminalização da pornografia, a retirada da pílula abortiva, eu não sei como é que se diz isso, mifepristone, sei lá como, do mercado. O nome é misoprostona. Pronto, esse negócio aí. Misoprostona. E a imposição de uma definição de casamento e família com base em princípios bíblicos. Eles dizem lá, escreve isso. Combate à imigração, aí em parte se justifica essa coisa de Trump contra os imigrantes, intensificar o controle de fronteiras com a implantação do exército. Inclusive, eles defendem colocar o exército na fronteira para operações de prisão e facilitar deportações em massa de imigrantes indocumentados.
críticas aos programas DEI, que é eliminar programa de diversidade, equidade e inclusão, e restringir os direitos LGBTQIA+, incluindo a participação de mulheres trans em esporte feminino, excluindo, né? Incluindo a exclusão, vamos dizer assim. E ataques à saúde pública, cortar o financiamento para o Medicare e o Departamento de Assuntos de Veteranos, Instituto Nacional de Saúde e Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Esse CDC, inclusive, foi fortemente atacado recentemente. Ele, inclusive, uma evidência dessa coisa desse ataque que eles fazem às instituições de justiça e de saúde é colocar um cara que é anti-vacina como o ministro da Saúde, secretário de Saúde lá, né, que é o Robert Kennedy Filho, contra é um militante contra a vacinação. Inclusive diz que a vacina é responsável pelo autismo. É muita loucura, né? Essas coisas são demasiadamente malucas. Em relação ao meio ambiente e energia, o fim das proteções ambientais, abandonar a iniciativa para reduzir a emissão de gás de efeito estufa, retirar-se de acordos climáticos internacionais e enfraquecer a lei de espécies ameaçadas. E a promoção dos combustíveis fósseis, incentivar a exploração irrestrita de petróleo e gás e criticar a administração oceânica e atmosférica, NOAA. NOAA é a agência lá que cuida do acompanhamento climático, né? Vista como motor da indústria de alarme climático. Inclusive, um dos lemas da campanha de Trump era como é? Baby, Drill, Baby, Drill, quer dizer, Drill, baby, drill. Drill, Baby, Drill, que fure, o negócio é furar poços de petróleo. Em relação à economia, corte de impostos, é clássico do republicano, né? Corte de impostos sobre empresas de renda e austeridade fiscal. Só que essas coisas não se equilibram, esses caras não entenderam ainda, que não tem como equilibrar. Corte de impostos com austeridade fiscal. Implementar cortes drásticos em programas de saúde, como o Medicare e o Medicaid, para financiar o aumento de gastos com defesa. Existe uma contradição, aí tem uma contradição entre o que Trump acredita e o que o projeto prega, que é aumento expressivo do investimento com a defesa e diminuindo recursos para a saúde. Então, e agora, recentemente, isso aí é de hoje, eles fizeram uma coisa que, entre outras maluquices, instituíram a censura prévia. O governo dos Estados Unidos passa a exigir que jornalistas submetam o conteúdo para aprovação antes da publicação. Nem aqui faz isso, nem aqui no Brasil. O governo dos Estados Unidos passou a exigir que jornalistas submetam previamente à aprovação oficial qualquer informação relacionada ao Departamento da Guerra, que ele deixou de chamar de Departamento de Defesa, o Departamento da Guerra, mesmo que não seja classificada. A medida extremamente autoritária prevê que o descumprimento resulte na perda imediata da credencial de imprensa do Pentágono. Ou seja, se ele publicar algo que não tiver sido previamente revisado, o conhecimento prévio, o cara perde a credencial para cobrir o Pentágono. Segundo o novo regulamento, toda informação deve ser aprovada para divulgação pública por um funcionário autorizado antes de sua publicação. Isso inclui dados obtidos por jornalistas de fontes internas autônomas, prática comum em coberturas investigativas. Ou seja, isso nem na época aqui da ditadura militar. Eles faziam isso, mas não publicavam nada não, que era proibido, não. Era uma coisa informal. Quer dizer, não era uma decisão. Tinha um departamento de censura, mas botavam um censor dentro dos jornais, mas eles não divulgavam como está sendo divulgado lá. Entre aspas, o público já não recebe informação independente, só recebe o que os funcionários querem que vejam. Isso deveria alarmar todos os americanos, declarou o presidente do Clube Nacional de Imprensa de Washington. O episódio soma-se a uma série de ações recentes contra a imprensa e a liberdade de expressão dos Estados Unidos, como os processos movidos por Donald Trump contra veículos como o Wall Street Journal e o The New York Times, além da suspensão de programas críticos ao presidente em redes de TV. Ele está forçando a demissão
condutores de talk show lá. Ele já demitiu um e está fazendo pressão com mais 2. Analistas de entidades de defesa da liberdade de imprensa classificam a exigência como uma das mais graves violações da primeira emenda da Constituição americana, desde a fundação do país. Para especialistas, trata de um marco da deterioração democrática, colocando os Estados Unidos ao lado de regimes autoritários que praticam censura prévia e oferecendo um mau exemplo para o mundo. Quer dizer, é inacreditável isso. Eu fico pensando como é que pode, porque isso é um ataque à primeira emenda. Essa coisa que ele vive defendendo, que as big techs defendem, que você não deve ter nenhuma censura às publicações nas redes sociais, ele tá promovendo censura interna dentro dos Estados Unidos em relação aos jornalistas tradicionais. Bom, isso aí é o que ele está fazendo, a doidice que ele está fazendo lá. Quer dizer, olhando de fora parece só doidice. A minha hipótese é que não é doidice, faz parte de um projeto. Só que como ele é incontrolável, ele tem coisas que ele coloca em prática, tem coisas que ele coloca da cabeça dele. Mas se a gente fizer uma síntese desse negócio, o problema é a China. Então toda o projeto 2025 é muito claro. O principal oponente dos Estados Unidos é a China. E aí a gente vê claramente, quando olha esse mapa aí, esse mapa em azul, os países do mundo que têm os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Em laranja, tem a China. Isso em 2020, 20 anos depois, olha o que aconteceu. A China tinha como principal parceiro comercial países da Ásia, onde ela era evidentemente majoritária, ela tinha influência geopolítica importante, e alguns da África que tinham uma ação deliberada da China para apoiar, pelo projeto Nova Rota da Seda, países africanos, principalmente centro-africanos. Mas olha, isso aí em 2020. Olha o que acontece em 2000, aliás, 2000. Em 2020, hoje, dos 190 e poucos países das Nações Unidas, a China tem corrente de comércio majoritária com mais de 150. Esse é uma informação mais atualizada. Mas vejam, o que está de vermelho lá em 2020 e o que está de vermelho hoje. Vermelho é o que, inclusive o Brasil, tem corrente de comércio majoritária com a China. Então, essa é a questão quer dizer, o projeto 2025 classifica a China como principal ameaça aos interesses dos Estados Unidos em múltiplas frentes, incluindo a economia, tecnologia e segurança nacional. O documento propõe uma política externa de confronto direto com a China, priorizando interesses nacionais americanos através de medidas como a restrição de investimento na China e o combate à influência chinesa em instituições dos Estados Unidos. E o combate da influência chinesa segundo eles, né, eles associam essas coisas, os autores do projeto. Por exemplo, combate ao casamento homoafetivo, a proibição de entrada de pessoas trans nas Forças Armadas, tem casamento dentro da Bíblia, ou seja, eles acham que se isso não for feito dentro dos Estados Unidos, enfraquece a nação para o combate contra a China. E aí é que entra e começa a entrar a história do Brasil. Porque o Brasil, vinculado aos BRICS, né, e inclusive a conferência dos BRICS de 2025 foi aqui no Brasil, como a gente sabe, BRICS foi uma primeira acrônimo para os países Brasil, Rússia, Índia e China, que eram países que um cara, eu acho que ele era de um banco desse privado aí, que fez essa conexão, que esses são países que têm grande população, são países em desenvolvimento e países que têm PIB acima de não sei quanto. Então ele achou Brasil, Rússia e criou o acrônimo Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2000 um pouco mais na frente entrou a África do Sul, porque não tinha nenhum na África. Aí botaram representantes de todos os continentes aí.
e ficou durante um tempão, inclusive, com a participação nesses eventos do BRICS dos presidentes, né, à exceção nos últimos de Putin, porque ele tem uma ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional, pela considerado crime de guerra na Ucrânia. Então ele não pode viajar, ele só viaja para países que não eh, vão obedecer ao Tribunal Penal Internacional. Então ele não veio ao Brasil e mandou o chanceler dele, que é o Sergei Lavrov, na última conferência. Mas aí, em 2024, por influência da China, é aí que a porca começa a torcer o rabo. Por influência da China, o Brasil foi vencido na decisão da entrada de novos integrantes no BRICS. O BRICS começou com 4 países, depois entrou um quinto, que era a África do Sul. E, em seguida, por gestões da China, entraram Arábia Saudita, Irã, Egito, Emirados Árabes e Etiópia. Então, esses países hoje fazem parte do BRICS. E, mais recentemente, quando da conferência aqui no Brasil, que, olha aí, aqui no Brasil, esse último aqui à direita é o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. A Indonésia, um dos comunicados do encontro foi que a Indonésia passou a ser anunciada como uma parte dos BRICS. Aí, além desses aqui, deve-se somar, além dos 10, deve somar um 11º, que é a Indonésia, que é também um país bastante populoso e que se enquadraria digamos assim, na espécie de classificação inicial, né, do Brasil, do BRICS. Mas a questão é que, junto com essa ampliação dos BRICS, começa a ganhar força o conceito do Sul global. Esse é o conceito que a China tem usado com muita frequência. Quando o Brasil, que não queria, por exemplo, não gostaria da ampliação do BRICS, primeiro porque dilui, né, a participação do Brasil. Segundo, porque, evidentemente, que a China está tentando formar um bloco para se contrapor ao bloco liderado pelos Estados Unidos. Então, um jogo de força da geopolítica internacional que está sendo puxado pela China. Ainda mais com esse conceito de sul global. Que conceito é esse? O termo sul global representa experiências comuns. Os países do sul global compartilham um histórico de colonialismo, exploração, marginalização e desigualdade no sistema econômico internacional. Desigualdades econômicas e sociais geralmente enfrentam dificuldades como baixos índices de desenvolvimento humano, IDH, dependência de produtos importados, infraestrutura precária e sistema de saúde e educação deficiente. E é também um conceito político. Atualmente, o conceito de sul global tem uma conotação política e busca dar voz e força a esses países em arenas multilaterais, como o caso do G20. Aí, sul global é uma conceituação que literalmente considera sul até países do norte, como no caso a China, que estão acima do Equador, né? Rigorosamente estariam acima do Equador, seriam do norte. Só que eles, com a criação desse conceito de sul e norte global, a Austrália e a Nova Zelândia ficam fora. Então, na verdade, a Austrália e a Nova Zelândia, apesar de estarem no sul, no hemisfério sul, eles fazem parte nesse conceito do norte global, que é rico, e o sul global é menos rico. Isso aí é uma tentativa de substituição daquela história do terceiro mundo, né? Da época da Guerra Fria 1.0. Eram os países do terceiro mundo, que não era o primeiro mundo, liderado pelo norte-americano, nem o segundo mundo, liderado pela União Soviética. Era um terceiro mundo, eram países que não estavam alinhados, digamos assim, incondicionalmente a nenhum dos dois blocos. Mas aí isso foi evoluindo e no período pós-Guerra Fria 1.0 criou-se o conceito de sul global,
que é o eixo que Lula se propõe a liderar, ou pelo menos os países. Não só Lula, a Índia já manifestou interesse, a China manifesta interesse, a Índia manifesta interesse, o Brasil, de liderar o sul global. Então, esse entendimento é um entendimento que hoje preside, quer dizer, é mais um aspecto de complexificação da geopolítica atual. Então, é BRICS, sul global, contra a hegemonia norte-americana. E isso tem dado vazão ao entendimento que a gente vive um novo momento de Guerra Fria, uma nova Guerra Fria, ou Guerra Fria 2.0, ou Segunda Guerra Fria, como o Muniz Bandeira já chamou há algum tempo, depois da Primavera Árabe, todo aquele movimento que se deu pós, no primeira década, final da primeira década do século, Muniz Bandeira escreveu esse livro, A Segunda Guerra Fria, e esse Mariano Aguirre escreveu Guerra Fria 2.0, chaves para compreender a nova política internacional. Então, 2.0 é que, na verdade, é uma realidade que contrapõe-se à Guerra Fria original em alguns aspectos. Por exemplo, quais eram os principais rivais da Guerra Fria original? Estados Unidos e União Soviética. Na Guerra Fria 2.0, Estados Unidos, China e, em algum aspecto, a Rússia. A ideologia na Guerra Fria original era um conflito explícito entre capitalismo e comunismo. Hoje há tensão entre democracias liberais e autocracias. Então, do ponto de vista de ideologia, o que a gente vê é a chamada, que eu não sei nem se ainda se pode chamar hoje a democracia norte-americana da democracia liberal, porque já tem indicadores bem fortes de autoritarismo, né? De autocracia. Se bem que isso acho que não demora muito não, porque a nação americana ela é muito grande, né? Acho que é mais uma estupefação inicial, e como o Trump entrou com muita força e muito poder, né? Porque ele ganhou no voto, no voto daquele colégio eleitoral maluco que eles têm lá, ganhou no voto direto, ganhou na maioria dos estados, ganhou no estado pêndulo, e ganhou na Câmara, no Senado e na Suprema Corte. Então, ele tem maioria em todas as instâncias decisórias principais dos Estados Unidos. Então, hoje, ele, de certa maneira, criou uma hegemonia que ele puxa para o lado da autocracia. Eu acho que ele não vai conseguir, porque a tradição norte-americana é muito antiga. Não, acho que resistirá a ele, pelo menos no que diz respeito a essa ida muito rápida para um regime desse, autocrata. A batalha central entre a Guerra Fria original e a Guerra Fria 2.0 seria a transição da corrida armamentista nuclear pela competição por domínio tecnológico, porque hoje, essencialmente, a grande disputa entre Estados Unidos e China não é propriamente armamentista, porque não tem assim digamos, um móvel de guerra entre esses dois polos. Mas guerra convencional, mas a guerra tecnológica, sim. A guerra tecnológica está plenamente deflagrada. Do ponto de vista econômico, a Guerra Fria original tinha a economia dos blocos isolados entre si, e a da Guerra 2, economias altamente interdependentes, mas com esforço para reduzir a dependência. É uma puxada, puxa para lá e puxa para cá, na verdade, porque os Estados Unidos está querendo voltar, tentar forçar a volta ao unilateralismo, né? Inclusive, ele cometeu abusos como uma das garantias que os Estados Unidos deram à implantação da ONU em Nova York é que Nova York, quando das assembleias da ONU, elas seriam uma espécie de território livre. Você não pode, os Estados Unidos não poderia impedir a entrada de alguém, como impediu, por exemplo, não impediu, mas limitou o raio de movimento do ministro Padilha, porque ele foi um dos arquitetos do Mais Médicos.
na época em que era ministro, foi ministro do governo Lula, ministro da Saúde, aliás, do governo Dilma. E a influência da Guerra Fria, na Guerra Fria original, eram os confrontos por ocupação e, como consequência, tinha a corrida espacial. Hoje, os conflitos por procuração, guerra cibernética e disputa por influência no sul global. Quer dizer, hoje, do ponto de vista da atual Guerra Fria, a, a disputa é por influenciar o sul global. A China tem essa pretensão. Tanto é que quando ela lança a nova Rota da Seda, que vem bater aqui no Peru, com o porto de Xangai, ela está tentando a hegemonia ou a influência, forte influência, no chamado sul global. Então, a questão da geopolítica hoje é bem mais complexa do que se tinha há 10 anos atrás, quando houve aqueles movimentos pela o Occupy, né, no mundo inteiro. Aquilo ali, na verdade, o que se fez, aquilo foi uma espécie de insurgência, usando como meio de expressão as redes sociais, né? Foi o Facebook, foi o Twitter que conseguiram ajustar ajustar não, vincular aquela primavera árabe daquele jeito que foi naqueles anos, no início do século. Mas né, essa nova a Guerra Fria ou a geopolítica atual, ela não só é fortemente influenciada pelas redes sociais, sim, a internet, como também pela disputa e pela guerra tecnológica e pela ascensão de uma nova direita extremista no mundo inteiro. Isso é um fenômeno dessa nova realidade. E essa extrema direita, ela, digamos, permanece e se coloca como influenciadora e influência dos Estados Unidos, segundo essa nova configuração política norte-americana, né? Então, é os Estados Unidos, de certa maneira, que sob o governo Trump, que tende a liderar essa nova essa nova direita internacional. E o Brasil nessa história toda? Como é que o Brasil se coloca nesse novo cenário? Vocês viram, naturalmente, a carta, né? A carta de Trump, que deu início a essa confusão recente, ela é uma carta completamente maluca. Maluca porque ela é uma carta montada com duas partes. Uma parte, a tradução dela é essa aqui. Tem dois parágrafos. Um parágrafo, na verdade, um parágrafo e meio que diz respeito a uma coisa e os outros parágrafos que diz respeito a outra coisa. Então, se a gente assinalar aqui os dois primeiros parágrafos, se a gente der um zoom, a gente vai ver o seguinte. Ele diz assim: começa a carta, senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente, em letras maiúsculas, na forma como Trump gosta de escrever. Aí o segundo parágrafo. Em parte por causa dos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos norte-americanos, já entrou para outro assunto aí, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais à plataforma de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias
transbordadas para tentar evitar que essa tarifa de 50% esteja sujeito a estarão sujeitos à tarifa mais alta. Quer dizer, ele diz que vai para 50 e diz que se o Brasil retaliar, ele vai retaliar por cima. É mais ou menos isso. Aí o restante da carta, deixa eu botar aqui, o restante da carta fala, o restante da carta, deixa eu botar aqui. Então ele fala continua dizendo assim, além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil, não sei o que, dando a entender que tem déficit comercial com o Brasil. E não é nada disso. Quer dizer, desde 2009, que a balança comercial Brasil-Estados Unidos é deficitária para o Brasil. É um dos poucos países, inclusive, que isso acontece. Então, não se sustenta de pé o motivo econômico da tarifa, da super tarifa. Né? Quando a gente olha aqui os 5 principais mercados de exportação brasileira, a China hoje representa 28% das exportações brasileiras. E os Estados Unidos, 12%. Depois vem a Argentina, a Holanda e a Espanha. Então, China hoje tem a maioria, mais do que o dobro, da pauta de exportações brasileiras. E os Estados Unidos caiu ao longo do tempo. Agora, o Brasil aparece no topo entre os países taxados por Trump. Brasil, 50%, Mianmar, 40%, Canadá, 35%, África do Sul, 30%, México, 30%, União Europeia, 30%, Coreia do Sul, 25%, Japão, 25%. O que é curiosíssimo, porque como é que, do ponto de vista de estratégia, é um erro primário você atacar seu aliado. Né? E o Canadá e o México são aliados viscerais dos Estados Unidos, porque, inclusive, tem lá cadeias produtivas, tem produtos, como, por exemplo, automóvel, que entra e sai dos Estados Unidos mais de uma vez, para o Canadá e para o México. Monta uma coisa lá, vai para os Estados Unidos, volta, ou seja, isso tinha sido criado uma zona de livre comércio deles lá, ALCA. Né? E aí, de repente acontece essa maluquice de o projeto 2025 não fala nisso. Mas aí Trump, ele tem um outro influenciador, acho que é Pita Navarro, que é teórico dessa questão das tarifas. Então o cara, ele segue o Pita Navarro, é assessor especial para tarifas, diferente do que propõe o projeto 2025. Mas aí a gente começa. Esse ataque aqui, de um país como os Estados Unidos, meter uma tarifa de 50% em cima do Brasil, é algo nunca visto. E mais do que isso, não é só a tarifa, é a questão das sanções legais sobre ministro do Supremo. Ministro do Supremo, e hoje, mesmo com um bocado de gente que está aliado de Alexandre de Moraes. Né? Aí eu me lembrei do ataque que o Brasil recebeu, do ataque, aí é ataque militar, né? Dos nazistas, antes de entrar na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foram derrubados afundados, torpedeados, mais de 30 navios comerciais e militares, né, da Marinha do Brasil. Isso foi uma comoção, morreu gente, isso foi a gota d'água. Há quem diga até adeptos da teoria da conspiração, que isso teria sido, alguns desses afundamentos teriam sido promovidos por submarinos norte-americanos, para poder, digamos assim, assolar o sentimento de ataque, né, de que o Brasil estava sofrendo, para apressar a entrada dele na Segunda Guerra Mundial. Eu não sou dessa teoria da conspiração, mas há. E, mais recentemente, ou seja, mais perto dos dias atuais, nós tivemos a chamada Operação Brother Sun, que foi, depois que se liberaram os papers do governo Lyndon Johnson, houve uma pesquisa
nos documentos do governo Lyndon Johnson e descobriu-se que os Estados Unidos tinham montado uma operação chamada Brother Sun para dar apoio ao golpe militar brasileiro em 1964. Inclusive uma frota, um porta-avião, navios de guerra, uma quantidade de cerca de 4.000 fuzileiros navais, alguma coisa dessa natureza, que é muito parecido, né, com o que essa movimentação que está se dando, que nunca se deu antes, a não ser no Panamá, quando houve aquela invasão, mas na América do Sul nunca se deu, tem na América Central, né? Na América do Sul não se deu, não teve nada parecido com o que está acontecendo agora com os Estados Unidos em relação à Venezuela. Independente do que seja a Venezuela, se é ditadura ou não é ditadura, uma atitude dessa é atitude beligerante, bélica. É uma atitude de confronto de um país sob o pretexto de estão fuzilando lá os barcos. Aparece um barco lá e mete o torpedo no barco, dizendo que são barcos que estão carregando drogas, entorpecente, não sei o quê, sem nenhuma prova. Quer dizer, pô, passou um barco lá, eu estava até dizendo, olha, quem quiser passear de barco, pessoal que gosta de fazer regata, não sei o que, regata não, como é? Grandes viagens de coisa, não vá por ali não, porque pode ser confundido com um barco de traficante e levar bomba. Então, o movimento naval dos Estados Unidos, perto da Venezuela, acende alerta no Brasil, veja, ali em cima, a Venezuela faz fronteira com o Brasil. Então, ali em cima, o movimento militar, naval e aéreo, com, curiosamente, alguma coisa próximo de 4.000 fuzileiros nessa primeira leva, pelo menos não se sabe, né, porque isso termina sendo segredo de militar, mas é muito parecido com o que aconteceu aqui na Operação Brother Sun. Especialistas chamam a atenção para o risco de bloqueio de rotas marítimas, aumento da tensão diplomática e efeito migratório em caso de escalada no Caribe. O que é que, na verdade, o que houve foi um deslocamento de navios de guerra da Virgínia até a proximidade da Venezuela. Acho que não entrou no mar territorial, mas está por ali. E aqui, quando a gente olha, está muito próximo aquilo aí, a bacia hidrográfica do Rio Orinoco, onde se dá a maior prospecção do petróleo venezuelano. Aliás, a Venezuela é um dos maiores, se não o país com maior reserva de petróleo do mundo, rivaliza com a Arábia Saudita. E a bacia hidrográfica da Amazônia, muito próximo. Quer dizer, essa ação de guerra, essa ação de ataque a uma nação soberana, não estou entrando no mérito do sistema político de lá, mas não é assim que se resolve. Os Estados Unidos têm essa prática, principalmente nos governos republicanos conservadores, de querer desmontar governos instalados. Fez isso no Iraque e até hoje não consegue. Ele desmonta o governo, caçou Saddam Hussein, isso aqui derrubou. E montou o que lá? No Afeganistão a mesma coisa. Vai fazer isso na Venezuela, vai tomar conta da Venezuela. Que danada que ele vai fazer na Venezuela? Quer dizer, é uma completa falta de senso, porque isso a turma lá que tem mais juízo do Projeto 2025 não propõe nada disso. Propõe sair de todas as contendas militares e focar na China, porque o problema é a China. É essa, digamos assim, a moral da história do Projeto 2025. E hoje, o secretário do Tesouro, que é o Scott Bessent não é nenhum idiota, é um cara proveniente do mercado financeiro. É um cara que é um executivo do mercado financeiro, considerado competente. Aí compara Alexandre de Moraes e a esposa aos criminosos Bonnie e Clyde. Quer dizer, um teatro do absurdo. Que Bonnie e Clyde percorreram os Estados Unidos cometendo crime na década de 30. Né? E a mulher de Alexandre de Moraes foi incluída na lista dos sancionados pela Lei Magnitsky. Bessent afirmou também que Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo Bolsonaro, e que a sessão dessa segunda-feira deixa claro que o governo americano seguirá mirando pessoas que derem suporte ao magistrado. O Departamento de Estado também divulgou nota
destacando as sanções em torno do ministro e dizendo que quem protege atores estrangeiros malignos, como Moraes, ameaça os interesses dos Estados Unidos e também serão responsabilizados. O governo Trump deve anunciar mais restrições de vistos de autoridades brasileiras em reação ao julgamento de Jair Bolsonaro. E deve ser atingidos, segundo a Folha apurou, o ministro da AGU já foi, né? Jorge Messias, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, o delegado Fábio Chó e o juiz Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas, que assessoraram o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em casos envolvendo o ex-presidente. Quer dizer, além dessas maluquices bélicas, Messias afirmou ser alvo de uma agressão injusta e disse que recebe a medida sem receio. Bem, eu pensando muito sobre isso aí, o que danado é com essas maluquices, o que é que, na verdade, se pretende com o Brasil? Escrevi um artigo sobre isso. A minha tese é que o problema é a geopolítica. Eu usei até a expressão do Carvalho que foi o estrategista de Clinton, que escreveu lá no quadro do Comitê Central. É economia, Stu. Ele estava querendo convencer os outros estrategistas que o problema a ser atacado na campanha de Clinton era a economia. Eu estou dizendo, se ele voltasse hoje, ele ia dizer que é a geoeconomia. E o problema hoje é geoeconômico, não é mais só econômico interno dos Estados Unidos. E as duas minhas hipóteses para o ataque que o Brasil está sofrendo, a primeira é geopolítica. O Brasil é o mais fraco dos BRICS originais e parece ser um bom bode expiatório para funcionar como exemplo para os demais, em especial para a China. Ele está dizendo assim, dos BRICS originais, do que que fizeram surgir o acrônimo BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China, o Brasil é o BRIC original mais fraco, porque, entre outras coisas, é onde que não tem bomba atômica. Segundo, é o país que está aqui no quintal, como o Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, que equivale ao ministro das Relações Exteriores, mas a Secretaria de Estado tem um poder muito grande nos Estados Unidos. Ele disse que a América Latina era o quintal dos Estados Unidos. Então, o Brasil aqui está no quintal, então está mais frágil, que está mais perto aqui, pode ser tomado como exemplo. A minha segunda hipótese é psicológica. Se Trump tivesse feito o que fez na invasão do Capitólio no Brasil, já estaria condenado e preso. Então, ele não admite ser o Bolsonaro do Norte. Porque Bolsonaro é considerado o Trump do Sul, né? O Trump do Hemisfério Sul. E ele quando vê aquilo lá, essas penalizações que Bolsonaro está sofrendo, de certa maneira, ele pensa nele, né? Talvez inconsciente ou conscientemente, ele pensa, bom, se fosse comigo, lá eu estava preso. Ele não conseguiu. Ele conseguiu que a Suprema Corte é uma das coisas inacreditáveis, vai ficar escrito na história dos Estados Unidos. Ele conseguiu que a Suprema Corte dissesse que o presidente, no exercício do seu mandato, não pode ter imputado a ele crime. Nenhum crime. É mais ou menos o que essa turma está querendo com a PEC da blindagem. Ou seja, se o camarada tenha feito o que fizer, ele não pode ser incriminado enquanto estiver atuando como presidente. Foi isso que impediu que todos aqueles processos que tinham sido abertos contra Trump seguissem adiante. A Suprema Corte botou o dedo. A Suprema Corte que tem maioria republicana, conservadora. Bom, e agora, recentemente, a PGR, eu vi agora, a PGR denuncia Eduardo e Paulo Figueiredo por coação nos Estados Unidos, coação no curso da ação. Coação no curso da ação é um crime pesado. Aqui no Brasil, se você fizer qualquer coisa que possa parecer ao juiz que você está tentando coagi-lo no curso de uma ação em andamento, isso é um crime que é um crime pesado. Então, a Procuradoria-Geral da República, depois de passado o julgamento, está imputando a Eduardo e Paulo Figueiredo coação no curso do processo, desde os Estados Unidos. Então, isso vai dar uma confusão que não é pequena. Bom, e para concluir, a gente bater um pouco de papo.
As conclusões que a gente podia enumerar. Primeiro, o governo Trump 2 está muito mais preparado e apoiado num projeto bem elaborado de cunho conservador. Não existia isso no primeiro governo. As porra louquices dele estavam desacopladas de qualquer projeto mais estruturado. Ele fazia da cabeça dele, quem estivesse perto influenciasse ele mais diretamente. Tem, inclusive, um livro escrito pelo repórter um dos repórteres que descobriu o caso que derrubou o presidente Richard Nixon, Bob Woodward, que ele escreveu um livro sobre a primeira gestão de Trump, chama-se Medo, parece. Ele diz lá que teve uma determinada hora que Trump queria, porque queria tirar as tropas norte-americanas da Coreia do Sul, e disse que o camarada fizesse uma ordem executiva que ele deixasse em cima da mesa dele, que no dia seguinte ele ia assinar. E o povo enlouquecido do Departamento de Defesa, que hoje é da guerra, enlouquecido porque tinham o sentimento de que se fizesse isso, se os Estados Unidos desmobilizasse subitamente as tropas que tem ainda na Coreia do Sul, isso ia dar uma sinalização à Coreia do Norte que a Coreia do Sul estava desprotegida e isso poderia desencadear uma crise geopolítica naquela região ali, com tentativa de mobilização militar da Coreia do Norte, que tem mísseis, inclusive mísseis atômicos, que ia ser um desastre. Então, o general que era responsável que estava defendendo que ele não assinasse essa ordem executiva, entrou de noite no Salão Oval e pegou de cima do birô de Trump essa ordem executiva, escondeu ela e até hoje Trump não no momento seguinte, na manhã seguinte, ele não deu por falta do negócio, porque ele já tinha esquecido e passado para outro assunto, e o cara desapareceu com a ordem executiva. Quer dizer, no primeiro mandato era isso, era uma loucura muito maior. Hoje existe um projeto. Então, o projeto Trump, o governo Trump 2, ele está muito mais preparado do que estava antes. Segundo, o projeto 2025 aponta a China como principal inimigo geopolítico contra o qual deve ser dada toda a atenção e prioridade. Não existe possibilidade, está lá, claro, o inimigo é a China. Não adianta perder tempo com nenhuma outra, Oriente Médio, Ucrânia, deixa essa porra para lá. Presta atenção, é na China. Isso está lá dito, todas as letras. Nesse contexto, o Brasil, como o mais fraco dos BRICS originais, passou a ser alvo prioritário das sanções tarifárias para servir de exemplo aos demais, sendo o processo contra o ex-presidente do Brasil usado como uma espécie de pretexto político. A gente vê pela composição da carta. Aqueles dois parágrafos, um parágrafo e meio inicial, ele foi colocado ali. E quando a gente compara com as outras cartas só tem a parte de baixo. Então aquilo ali foi, então bota esse negócio aí. E para a gente dar uma guaribada nessa tarifa do Brasil aí, para a gente dizer a esse pessoal do que a gente é capaz. 4. Como a condenação do ex-presidente já se deu e a iniciativa dos seus partidários no país e fora dele parece estar fadada ao fracasso, o futuro desta contenda se apresenta bastante incerta, por conta da carga de imprevisibilidade das medidas e intenções. A gente não sabe exatamente o que é que não sabe o que é que está ocorrendo, o que vai ocorrer e o que Trump pode ser capaz, porque um dia acordou com alguma coisa que alguém disse a ele, ou ele sonhou, sobre o Brasil e nem sabe. Ou seja, se a diplomacia brasileira é reconhecida no mundo inteiro como a diplomacia profissional, desde o Barão do Rio Branco, digamos assim, integrante do terceiro mundo naquela época e hoje do sul global, como competente, é, ela vai precisar ser mais competente ainda, porque um cenário sombrio se apresenta pela frente nas relações Brasil Estados Unidos, sendo necessária muita calma nessa hora. E aí, todo esse radicalismo de retaliar, não sei o quê, tudo isso aí tem que ser colocado em banho-maria e os negociadores colocarem as barbas de molho, porque
um gigante como os Estados Unidos, com uma intenção definida de prejudicar o país, pode fazer muita coisa que a gente. Isso não quer dizer ficar refém. Eu acho até, entendo até que a que se conseguiu até agora um avanço importante quando Lula colocou Geraldo Alckmin na liderança das negociações. Conseguiu livrar um bocado de produto e está na linha de livrar mais, ou seja, está na linha de transformar essas tarifas em uma espécie de tarifa para inglês ver, que se dizia antigamente, né? Para inglês ver, ou seja, a tarifa fica lá de 50 com alguns produtos, mas a maioria está beneficiado com exceções. E a lembrança que me ocorreu foi que a diplomacia brasileira e a condução desses assuntos de geopolíticos, eles têm que ser feitos em cima do fio da navalha, porque a situação é muito delicada, muito delicada. Talvez seja a maior, talvez seja não, estou certo, que se trata da maior ameaça que o Brasil já recebeu, desde a Segunda Guerra Mundial, quando estavam afundando navios aqui. Claro que hoje a coisa não deve escalar para uma coisa dessa, de jeito nenhum, bélico-militar, mas é muito preocupante, porque libera um arsenal de maluquices, como esse negócio aí dessa lei magnífica, que foi feita para terrorista, narcotraficante, pessoas de alta periculosidade internacional, e está sendo aplicado a uns câmaras que não tem nada a ver com nada. Quer dizer, e ele queria, por acaso, que o governo Lula interferisse no judiciário, eles sabem que não é possível isso. Num país como o Brasil, não é possível isso. Então, qual é a ideia, qual é a intenção de uma coisa dessa? A meu ver, é geopolítica e geoeconômica, e não propriamente só política de amizade e não sei o quê. Eu acho que, no final de contas, o ritmo que está sendo dado é um ritmo, até então, que se mostrou acertado, né? Um tratamento cuidadoso da questão. O Brasil não partiu para retaliar. Lula andou dizendo umas coisas aí, umas besteiras, mas diante da ação, digamos, consequente, competente e diligente de Alckmin e a sua turma, que ele está com a turma competente, com Itamaraty junto dele, a, a, os progressos têm sido importantes, mas nada disso garante o que se conseguiu até aqui, que se faça sem risco. Por isso, o fundamental é que se tenha muita calma nessa hora. Eu até recomendaria aos negociadores e à turma que está tratando desse assunto, botar essa canequinha de frente para ver todo dia, todo dia, toda hora, que é preciso calma, porque a gente não tem condições de entrar numa disputa. Maduro está achando ótimo, Maduro está fardado com roupa de guerra, cantando, dançando a dança da guerra, porque é uma maneira que ele tem de mobilizar internamente, né? A oposição, ele enfraquecer mais ainda a oposição lá. Mas nós não temos nem tempo, nem ânimo, nem necessidade de estar fazendo nada disso. Então, é preciso calma, muita calma nessa hora. E com isso eu encerro. Aqui vou interromper o compartilhamento para a gente poder conversar um pouco. O que é que vocês acham disso aí? Está aberto o microfone. Francisco, eu vou me Oi. atrever a fazer alguns comentários. Primeiro que eu concordo com todos os seus levantamentos, certo? Dentro desse quadro, eu só acrescentaria outras coisas a tudo isso. Eu não acredito, e desde o início eu não acreditei, e continuo não acreditando que seja Bolsonaro de fato a grande questão, não é. Não tem, eu acho que não tem o traço psicológico que você desenhou como possibilidade. Não. Acho que na questão geopolítica, na questão geoeconômica, não é de agora, é desde o entre guerras que Brasil é importante.
né? Você sugeriu um livro, eu sugiro também, que eu estou lendo, estou adorando, ainda não terminei, mas já estou bem próxima, que é o de Rui Castro, chama-se Trincheira Tropical, Ah, é a sobre a Segunda Segunda Guerra Guerra no Mundial. Rio, né? É, eu comprei, mas não li ainda não. Eu gosto muito do livro dele. Delicioso. Ele escreve super bem, é delicioso, mas é assustador. Ao mesmo tempo que flui, que é super agradável, a gente fica. Eu fiquei petrificada, porque é chocante como a história do mundo, ciclicamente. Se a gente se lembra que houve uma pandemia em 2018, em 1918, uma pandemia em 1920, né? Aquela situação de entreguerras toda igual, muda. As personagens têm posições diferentes, mas você continua tendo aquela que a gente já tinha entre os camisas verdes. É tudo igual. A diferença é que a gente tinha um Getúlio e uma ditadura, né? E agora não. Agora supõe-se que estamos diferentes. Eu acho que o maior problema com Alexandre de Moraes é porque a judicialização interna está sendo tão forte que, no final, dos três poderes, é quem está segurando a peteca mesmo, vencendo o judiciário. E é quem freou as grandes fintechs que estão super junto com o Trump, é quem vem fazendo uma série de ações que desagradam muito. O Congresso não existe, minha gente. Haja visto que nós passamos com o Congresso nos últimos 10 dias. Né? Não é um poder interno que crie problema para eles. Conversar com os Estados Unidos é absolutamente necessário. Alckmin, como você disse, está super de parabéns. Teve um artigo de Gabeira, Fernando Gabeira, assim, temos que dialogar, por mais difícil que seja. E ele traça o histórico das nossas relações com os Estados Unidos, as grandes dificuldades que já tivemos nessa relação, que tivemos muitas, mas que precisa ter esse diálogo, não vai ter como cortar. Eu fico muito preocupada quando vejo uma grande fatia do governo, da população e de ideólogos achando que deve se jogar para a China para ultrapassar essa dificuldade. Eu digo, opa, como assim? Aí é trocar Nenhum. 6 por meia dúzia. E que meia dúzia, viu? Porque quem sabe a história da China conhece o que é cruel. Né? Não que Estados Unidos seja menos cruel, mas, enfim, não tem que ter nenhum dos dois, gente. Que é isso? E dentro disso tudo, eu fico muito preocupada porque eu vejo, de fato, o mundo entrando em guerra. Não dá para a gente fechar só na relação com Trump. A gente tem que voltar a lembrar da posição da Rússia diante do mundo, a posição da China, que está se fazendo de carneirinha, não está atacando ninguém. Observe. A China, neste momento, não está atacando ninguém, mas todos nós sabemos o que ela fez nos últimos 20 anos com seus vizinhos. Né? E, então, é muito preocupante como o mundo está se armando e que vai encostando o Brasil por ter essa posição tão importante. Por que o Brasil, no final da Segunda Guerra lá, acaba quer dizer, no final não, na entrada da Segunda Guerra, acaba tendo menos importância? Por conta do norte da África. Quando aquilo ali resolveu, aí o Brasil já não tinha mais tanta importância. Se aquilo não tivesse sido, a gente tinha se lascado muito mais. Né? Eu acho muito assustador tudo isso, e quando o nosso presidente põe uma carta no New York Times falando daquela forma, não ajuda nada o trabalho de Alckmin, e essa semana a gente vai ter o discurso dele na ONU, que, para mim, eu estou aqui de olhos e ouvidos bem abertos, porque ele está muito preocupado em ter a posição dele para vencer uma eleição, e nem um pouco preocupada, eu vejo no discurso dele, com o Brasil de fato. Né? Gente, acaba com o Bolsonaro, vai entrar o governador de São Paulo. Não tem, eles vão se revirar.
Vai ter gente para ocupar essa posição nessa dicotomia. O que a gente não está é buscando ter indo lá e cá. Lula e Bolsonaro. Bom, já falei muito, desculpem. Uma coisa que, completando o que você disse, tem uma coisa que eu não falei, eu também me esquecendo de colocar, que a gente viu ali que a China representa hoje 28% das exportações brasileiras, né? Então, é um risco, né? Aumentar. A China comprou toda a carne, a China saiu na frente, a China, o que não foi para os Estados Unidos, a China comprou. Porque aquilo ali tem uma demanda enorme por alimentos e a segurança alimentar da China depende hoje do Brasil. Mas ficar na mão da China é outro risco muito grande, como você diz. E essa é uma oportunidade. Como dizem que toda ameaça traz uma oportunidade junta, essa é uma grande oportunidade de diversificar o comércio internacional com outros países da Ásia. Da Ásia também tem demanda por proteína, tem demanda por bens e commodities brasileiras, por manufaturados brasileiros. Então, o que ia para os Estados Unidos poderia ser redirecionado, mas meu receio é que isso seja uma oportunidade, porque da China abocanhar toda essa diferença que não vai para os Estados Unidos e a gente ficar dependendo de outro gigante que também não tem um passado assim muito, como você diz, né? Um passado muito honroso do ponto de vista de tratar os seus parceiros. E outra coisa também é um risco enorme o discurso da ONU, porque o discurso amanhã ele vai ser sucedido por Trump. Lula fala, sai Lula e entra Trump. Ou seja, se ele fizer. Bom, mas eu quero acreditar que a assessoria dele, do Itamaraty, é de boa qualidade. Não, mas Vamos ele às lá. vezes resolve falar o que não está escrito Não, no papel. não, mas não, improviso ele não fala nada. Na ONU, se ele falar de improviso, aí é preciso internar. Que mais? Comentários. Eu Francisco, levantei tá a me mão, tem ouvindo? mais alguém aí? Tem, Hugo. Diga lá, Hugo. Sobre a primeira tese aí que você levantou, Hum, o Brasil dos BRICS hum, é o, mais é fraco. o que é o mais fraco. Eu discordo que isso seja o real objetivo, até porque a guerra não começou com o Brasil, essa guerra tarifaço americana. Começou com a China mesmo. Começou com o maior. Só que existe uma dependência muito grande. Se você for lá dos Estados Unidos, que em lojas de departamento é tudo chinês. Então não tem como quebrar isso de uma hora para outra e, e ficar assim. Então sentaram, chegaram a um acordo, diminuíram, obviamente, não estava. Mas também do jeito que era insustentável para os Estados Unidos. Então, eu acho que essas tarifas é uma forma dele estar protegendo que todo mundo defende a globalização. Mas para exportar para o grande consumidor, com tarifas lá embaixo, eu acho Hugo, que vê que o microfone tá muito baixo, o microfone. É o quê? abaixo. Eu estou ouvindo Teu bem. microfone tá muito baixo. Eu estou ouvindo bem. Mas veja, Deixa eu consegue ver. aproximar mais, Hugo? Eu vou puxar aqui o computador aqui Puxa. para mais próximo para ver se vocês Puxa. escutam melhor. Então, eu acho que a primeira tese que você levantou, eu acho que não faz, porque a briga primeiro começou com Estados Unidos e China, que um saiu aumentando o outro e chegou até a tarifas de 150, 200, mas aí resolveram, sentaram, apaziguaram,
mas, assim, vem se cobrando uma taxa maior e, pelo menos, adiaram essa briga, vamos dizer assim. É, é. Com, com relação, com relação, eu acho que, de fato, em termos de geopolítica, eles essa política que o americano tá fazendo tá favorecendo muito a China. Essa mesma taxa que você falou aí, que foi aplicada ao Brasil, você não citou a Índia. Ainda tem 50% também. Mas E ainda foi, só existe. uma coisa, ainda parece que foi uma penalização suplementar, porque ela estava refinando petróleo russo, foi alguma coisa assim. Sim, sim, exato. É Não, não, verdade. comprando, né? Ah, era, E estava assim, comprando. e de fato, mas assim, no resumo da ópera existe esse tarifaço lá para a Índia, o que, ó, existe conflito da Índia com a China por conta lá de uma região que são fronteira, e ele tá entregou ainda de mão beijada pro chinês, pô. É. Eles nem se conversavam direito, estão se conversando. Não, e recentemente um encontro de cúpula lá, que o indiano foi para lá, para Pequim, nunca tinha ido, Pô, fazia 30 anos que não ia. não ia, e foi lá na comemoração lá da Revolução, eu acho, e a China mostra todo aquele poderio bélico. Então, de fato, eu acho que está faltando muita habilidade do americano. Eu acho que a condução é nesse formato truculento que os republicanos têm de fazer política, estão unindo inimigos históricos aí, como no caso a Índia, né, se aproximando lá dos Estados E, Unidos. e o Japão, Agora, só uma coisa, completando a sua observação. Quando o Trump fez a primeira doidice em relação à China, que ele botou a tarifa 100%, não sei o quê, no dia seguinte, uma reunião de cúpula, Coreia, Índia e Japão, que são inimigos. Japão e China são inimigos, inimigos. Então, no dia seguinte, eles estavam lá, conversando lá em Tóquio. Quer dizer, digamos, essas iniciativas amalucadas de Trump, que não segue fielmente o projeto, termina provocando esses realinhamentos que não são previstos, né? Isso aí não está previsto. que não são previstos, e ele está se distanciando de vários parceiros que Isso, havia ao redor do mundo. isso, como é que você ataca o seu Esse parceiro? tratamento que ele está dando à União Europeia, Isso, ameaçar mais do que ele ameaçou antes até de assumir. Ele disse, não, vou tornar o Canadá uma província dos Estados Unidos. pois é. O problema Então, é eu esse, é o acho que doido. ali é uma declaração formal mesmo de guerra. E não, Então, eu acho assim. e dizer que vai incorporar a Islândia. Então, veja, com relação ao Brasil, eu acho que existem retaliações, mas eu não diria nem que o pano de fundo seja Bolsonaro, mas que sim, são as retaliações que empresas americanas aqui sofreram do nosso Supremo. Como, por exemplo, aquela briga de Elon Musk com o Supremo, que pegaram até empresas coligadas dele, é, é, congelaram as contas aqui no Brasil. Isso sim, eu acho que isso aí tem um peso muito maior do que propriamente a amizade dele a Bolsonaro. Eu não acredito que ele fosse movimentar isso por conta de Bolsonaro. Isso aí, eu acho que ele não tem Bolsonaro não tem esse cacife, e nem acho que seja receio dele de ser considerado um Bolsonaro lá do norte. Ou seja, vai ter punição para ele. Mas eu acho assim que os caras são pragmáticos. O Supremo, de fato, houve aquelas questões com
com relação a essas big tech americanas, essas retaliações que sofreram do nosso Supremo, e aí estão tendo respostas, entendeu? Estão tendo respostas, né, à altura agora. Então, dizem que aquela viagem que ele fez lá de se reunir com Trump, ó, tu, tu defende aí tua área e eu vou defender a minha. Então, disse assim, para mim não será nenhuma surpresa se de fato ele escalar essa guerra com a Venezuela. Agora, o que há, que eu acho que prejudica muito mais a relação Brasil-Estados Unidos, aqui já um clima, já um palanque eleitoral armado, que, querendo ou não, está beneficiando o Lula. Sim, Estou enfrentando aí os Estados Unidos, sim. estou fazendo isso, e tanto que a popularidade dele começou a subir. Parou de cair, pelo menos. E já parou de cair ou seja, ele está sendo favorecido por aquelas pessoas que são que tem aquele patriotismo, está defendendo o Brasil, aí o homem encarou lá o americano. Aí eu acho que isso aí tem um efeito mais nocivo à política do Brasil com os Estados Unidos. Esse é o meus comentários, Certo. entendeu? Giliate, Vai também, obrigado. Diogo. Giliate já estava querendo falar, mas parece que ele saiu. Quem mais? Só uma coisa. Poxa, Espera aí, só uma coisa. O que eu disse, Hugo, em relação à questão do Brasil ser exemplo, tanto é que, como ele não pode retaliar a China, por essas razões que você falou aí, ele não pode retaliar a China à vera. Além do que, a China é quem tem maior quantidade de títulos americanos. E quando começou, no meio da confusão, a China vendeu uma quantidade apreciável de títulos americanos e Trump recuou imediatamente. Porque isso aí seria uma crise que ele não consegue. Com o mercado, ele não consegue. O Bassett, todo mundo foi para cima dele, disse recue, porque se a China inundar o mercado de título americano, a situação dos Estados Unidos se complica. Então, na verdade, foi uma espécie de regulação do mercado que ele fez. Mas como ele não pode retaliar a China, inclusive por causa disso, que hoje a China fornece uma quantidade grande, e a inflação ia pipocar, então ele de certa maneira, reforça a penalização ao Brasil e à Índia, de um modo geral, porque não tem essa dependência, justamente no meu entendimento, para dizer, ó, China, está vendo do que eu sou capaz. Bom, mas aí toda a interpretação, que a gente não está na cabeça do doido. Diga quem ia falar mais. Foi eu, Chico. Diz, Luiz. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bom. Então, é interessante essas conversas assim, né, com pessoas tão diversas e a gente vai... É até bom, porque a gente vai captando o sentimento, né, que tá se Tá rolando. espalhando, né, em relação a todos os acontecimentos e a gente, às vezes, fica nas nossas bolhas e vai tentando ali, vai criando ali um pensamento meio que homogêneo. Então, quando a gente escuta umas ideias e umas visões, como você falou agora, Chico, uma interpretação diferente, a gente se reflete mais um pouco, né? Sim, sim. Essas coisas todas e os porquês das coisas estarem acontecendo assim, assado, né? Acho que uma das coisas que me preocupa muito, Chico, e todos aqui, que me preocupa muito, eu tive oportunidade já, né, todo naquele, acho que 1,5, 2% da população que teve a oportunidade de conhecer outras culturas, não é, de Europa, em outros países, inclusive de ir à China e ser testemunha, né, de algumas coisas que estão acontecendo, conversar com as pessoas, para além do que a gente vê nas mídias, na televisão, nos jornais, inclusive locais. E uma coisa que me preocupa muito nos Estados Unidos, sabe,
é uma coisa que o Miguel Nicoleles aponta, que é o rebaixamento do patamar intelectual da Isso é um população. problema. Isso é um problema muito sério, porque da É. mesma forma que a gente tem visto aqui, e eu acho que se a gente pode chegar a esse entendimento de que é o Trump do norte, aliás, o Trump do sul e o Bolsonaro do norte, essa questão aí, é porque as duas experiências, né, elas comungam desse efeito, né, de segmento acrítico das coisas, né? Você vê aqueles. Eu tive vendo alguns dias desses aí, os vídeos sobre alguns repórteres perguntando às pessoas, né, caracterizados de eleitores de Trump no processo eleitoral, sobre algumas perguntas básicas, sobre história, geografia, sobre ciência. E a gente vê a clara preocupação, né, da gente. A gente fica angustiado, né, com algumas visões totalmente distorcidas da realidade do mundo, né, daquelas pessoas, assim como a gente vê aqui também, Sim. né, nos seguidores do Bolsonaro, a questão do negacionismo científico e tudo isso, né, para eu chegar a um entendimento de que não é o ódio à China, não é a questão da guerra, enfim, mas é a formação mesmo de uma base de sustentação política crítica, que não questionem qualquer que seja as medidas. Por exemplo, tem Bolsonaro aí aprovando a blindagem e tal, não sei o que, a gente viu aí, eu estava lá na Aurora também, Chico, e vi a diversidade de gente, famílias. Eu vi Tem assim, muita gente. famílias, crianças, os idosos como nós, que já vamos para a rua há mais de 30 anos, estavam ali, mas também estava muita gente jovem. E eu acho que não é o problema da China em si, mas é o modelo que a China botou na mesa, né? Diferente do modelo que parece que não dá mais resultado, o modelo da democracia liberal, que também não existe mais, né? Quando você colocou aquele quadro ali, democracia liberal versus autocracia, eu fiquei perguntando qual era a autocracia, né? Porque o que a gente tem visto nos Estados Unidos hoje com o Trump é claramente uma autocracia quando você pede para empresas de televisão demitirem jornalistas, Sim, né? sim. Quando você impede que um ministro da saúde de um país, de uma democracia, se locomova no seu país, né, que tenha que ser, enfim, ser vigiado os passos de um ministro como o nosso ministro da Saúde, que deixou de ir por conta disso aí. Então, eu acho que é esse modelo, né, que se apresenta para o mundo. Eu tenho visto algumas matérias da África, não sei se vocês chegaram a ver, tem uma entrevista interessante lá do Congo e do próprio novo presidente lá de Burkina Faso, que ele falou, ó, quando a gente vai conversar com os Estados Unidos, nos últimos 10 anos, quando a gente ia conversar com os Estados Unidos sobre uma parceria, né? Geralmente é aquele negócio, a gente entra com matéria-prima, né? Bens primários, e os Estados Unidos entra com o manufaturado. E isso na balança comercial é um problema sério para quem tem a parte da matéria-prima. Mas o investimento em infraestrutura era zero, né? E quando você vai negociar com a China, você sai com pelo menos um aeroporto, uma estrada, pelo menos com um É, porto, né? Uma estrutura, ou pelo menos com uma urbanização de uma capital, um metrô, né? Porque para a China fazer 300 quilômetros de metrô é um estalar de dedo, eles fazem numa velocidade. E eles chegam na África com essa proposta. O que me leva que me leva a me contrapor um pouco aí ao que foi dito pela colega Gisela sobre quais são os interesses da China, né? Eu não tenho esse receio, eu estudo isso há um tempo também, e se você pegar os últimos 40 anos, a China não invadiu nenhum país e não fez guerra com nenhum país. Para ser mais exato, a última guerra que a China se meteu foi com a guerra com o Vietnã, que também era comunista, nos anos 70, uma briga ali de fronteira entre o Deng Xiaoping e o pessoal lá do Ho Chi Minh. E depois daquilo, nunca mais a China se meteu em briga com os vizinhos.
Existem questionamentos sobre. Claro que existem questionamentos. Você falou aí, Chico, o ódio com o Japão, que remonta à A Segunda invasão Guerra. japonesa A Segunda Guerra. e à invasão japonesa na Sim, China. sim. A Segunda Guerra, a China foi destruída praticamente pelo Japão e os aliados ali, sem falar no século XIX, onde a Alemanha e a Inglaterra destruíram toda a borda do Mar da China ali, todas as cidades foram completamente A destruídas Guerra do Ópio. no século XIX. E aí, desde os anos 80, que a China não se mete em guerra com ninguém. Se você for ver o gráfico, os Estados Unidos invadiram pelo menos 38 países e derrubaram pelo menos uns 25 governos. Então, assim, eu não tenho essa preocupação, até porque a nova rota, esse programa, né, comercial, eu defendo que o Brasil faça parte desse processo, mas também com, obviamente, o que você aponta, a professora colocou, eu não sei se é professora, não conheço a Gisela, Não. a questão da diversidade. É professora, sim. Ela está dizendo que não é, não. Está dizendo É, ali que não é. Sou é. A, a, a diversidade, nós temos que olhar para nossas costas. Nós temos 12 países aqui de língua espanhola nas nossas costas, com que o Brasil tem muito pouca para o que podia ser a relação comercial. A Argentina Isso, é o maior, mas a gente tem muito pouca relação com Peru, Colômbia, verdade. a Venezuela, Equador, Paraguai, Uruguai. A gente pode ser a locomotiva da América do Sul aqui no nosso continente, sem falar com os países da América Central, México e a África. Né? Eu acho que no primeiro governo, no segundo governo Lula, né? No segundo governo Lula, a gente teve um trabalho grande de interação com as nações africanas. Né? O Brasil se tornou praticamente um grande, vamos dizer, usar o termo aí dos Estados Unidos, o brother, né? O brother son. Nós nos tornamos o grande irmão da África naquele segundo governo Lula e a gente perdeu um pouco isso. Então, e a outra coisa também, para finalizar essa nossa contribuição aqui, eu acho que o rebaixamento do patamar intelectual de qualquer população, né, como acontece nos Estados Unidos e como nós também temos aqui, como existe em vários lugares da Europa, a gente vê, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver, tem um grande filme, vocês falaram aí de redes sociais e tal, tem um filme que é polonês, chama Redes do Ódio, Redes de Ódio. Ele mostra como que as redes sociais foram usadas naquelas eleições ali na Sérvia, enfim, Sim, Síria, para derrubar ali alguns governos, Romênia. E aí o que acontece? Redes sociais utilizadas para esse negócio dessas primaveras. O sim. próprio Egito, né? O que aconteceu no Egito ali, muito utilizando as redes sociais. E a gente vai para a Inglaterra, que fatalmente teve o Brexit ali, né? Eu vi uma entrevista de um professor de Oxford que ele falava: é incrível como numa cidade industrial do sul da Inglaterra, onde praticamente a presença de imigrantes é de cerca de 5%, a tese de que os empregos iam ser tomados não tinha esse imigrante. Ganhou e o Brexit foi aprovado com 70% numa cidade que praticamente não tem a presença de imigrantes, e isso pegou, né, aquela massiva propaganda lá que fez isso. E por fim, também eu acho que o Kassab, né, eu vi uma entrevista dele na Folha, o Kassab tem um plano para o Brasil e eu acho que a pior coisa que pode ter na eleição é o já ganhou. Já ganhou a pior coisa. Mas o Kassab, ele tem um plano que é o seguinte, é o Tarcísio ser governador, né? Tarcísio ser governador, ele não tem o interesse de botar o Tarcísio para presidente agora, e ele ser o vice do Tarcísio. Ele ser o vice do Tarcísio. Aí o que acontece? O Tarcísio depois vai para presidente no Ah, pós-luta sim, sim, sim. e ele assume o governo de São Paulo. Isso ele deixa claro. Entendeu? Assim, o Tarcísio, o Kassab vê a longo prazo, porque ele não tem interesse do confronto com Lula agora, vai continuar com o Centrão aí esfaqueando o governo através do Congresso, que é o que ele faz, sabe fazer com maestria, quer ser o vice do Tarcísio em São Paulo,
e depois o Tarcísio vai ter uma facilidade muito maior, porque nós aqui sabemos, né? Vai ser muito difícil ter alguém no pós-Lula que concentre, né, essa popularidade, essa capilaridade que possa ser o candidato dele depois. E o Tarcísio vai chegar com muita força. E o Kassab, governador de São Paulo. Aí eu vejo a médio prazo, né? Encerrando aqui minha contribuição, eu vejo com muito receio o que vai acontecer com o Brasil, né? Não agora em 26, mas em 2030. Estou muito mais preocupado com o Brasil de 2030 do que com 2026, mas eu posso ser um otimista. Só uma coisa, Luiz, você falou aí de Kassab já planejando ele governador de São Paulo, e sempre me chamou muita atenção a capacidade que os políticos têm de pensarem anos e décadas na frente sobre suas carreiras, e nenhuma capacidade que têm de pensarem sobre o objeto que eles governam, seja um estado, seja uma cidade, seja um país. É inacreditável. São excelentes planejadores para a sua própria carreira. Péssimos Todos eles. planejadores para os objetos do seu governo, ou seja, cidades, estados e país. É uma coisa impressionante. Mas, feito esse parênteses, pois é, pensamento diverso é que bota o país para frente. Então, mais alguma? Estamos chegando aqui no final da nossa conversa de hoje, mas ainda tem espaço para um comentário. Chico, assim, eu vi o Viso, né? Uma grande preocupação, né? Quem é que está falando? É de Camões. Oi, tudo bom? Como é que né? tá? Da guerra, né? Da guerra, Hum, preparação da guerra dos Estados Unidos com ela, né? Eu vejo que a questão do Brasil também pode vir futura guerra, entendeu? Quando os Estados Unidos, né, que o Brasil assinasse para poder ter acesso, né, ter acesso ao Brasil para a questão de crime organizado, e Lula proibiu, né, proibiu. Eu acho que futuramente, não agora, mas ele vai usar dessa brecha, né, como o Lula não permitiu, para entrar no Brasil, né. Eu acredito assim, né. A filosofia de Trump é de que, diferentemente da de George W. Bush, que deu um apoio tremendo à indústria armamentista, né? Tanto é que aquela invasão do Iraque, ela se deu basicamente comandada por Dick Cheney, que era o lobista maior da indústria bélica, armamentista. Mas a filosofia de Trump é não gastar dinheiro, tanto é que ele está querendo sair da OTAN. É não gastar dinheiro com o exército ou com as forças armadas atuando naqueles lugares que ele não considera importante. E acho que nesse aspecto ele coaduna-se com o projeto 2025. O grande competidor é a China. Ele se meter em guerra. Eu não entendo direito o que é que ele está fazendo ali na Venezuela. Acho que é uma demonstração, não sei o que é. Não acho que ele vai invadir a Venezuela. Se ele fizer isso, ele não só ele vai contra os princípios que ele tem pregado dos Estados Unidos não se meter em guerras, como ele vai pegar uma confusão que depois ele não consegue resolver, porque aquilo ali não é brincadeira, não. Aquilo ali, a Venezuela é um Vietnã da América Central ali. Se ele se meter naquilo, ele vai comprometer o governo dele. E em relação o Brasil é um país muito grande, apesar de ter as suas forças armadas muito sucateadas. O Brasil é um país continental que não é fácil ser objeto de uma intervenção militar externa, né? Não é fácil, porque é muito grande e não seria objeto de uma
fácil objeto de uma intervenção. Então, ainda que ele possa alardear isso, ou pelo menos ter essa possibilidade, eu acho muito remota. Eu acho que as retaliações são de natureza comercial e legal, dessa como ele está fazendo aí, Magnista e alguma coisa do gênero.